Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Pois eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Eu tenho Deus, tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Você pode cantar? Eu quero ser. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Ei, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Então liberta-me de mim, peça. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Espírito Santo, enche cada um. Enche-me primeiramente, Pai. Enche-me.
sentir Ele e reinar. O Espírito sobre a carne. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? São pés, meus irmãos, com a Igreja Nosso Irmão Alex. Glória a Deus. Eu também cumprimento a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Todos aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a Bíblia comigo no Novo Testamento. O Evangelho segundo escreveu João. Procura comigo o capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, será o texto base que utilizaremos para a mensagem desta noite. Quero ser grato a Deus por estar conhecendo uma igreja e poder cultuar Deus convosco nesta manhã. Como o pastor disse, o percurso é um pouco distante, mas viemos com muita satisfação em poder servir a Igreja do Senhor Jesus. Conforme os irmãos procuram o texto, façam algumas breves considerações. Começar pelo nosso pastor local, o pastor Wellington, pela confiabilidade. Muito obrigado por confiar em nossas mãos a ministração desta manhã específica. Me acompanhando esta noite, como predito, minha esposa Paloma, nossa amiga cantora Tanita, nossa irmã em Cristo. Deus te abençoe. Muito obrigado pela disposição, tá bom? Prometo que a Paloma paga o pastel hoje. Glória. Capítulo 11 de João, quem achou, diga amém. Nós faremos menção de alguns versículos, a leitura será um tanto quanto extensiva, mas de extremo proveito para a nossa compreensão textual. Amém? Capítulo 11, do versículo 1 ao... Nós vamos ler alguns versículos, começando com o versículo 1 que diz: Havia certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar do qual estava. Depois disto, então, ele disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não existe luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creais. No entanto, vamos até ele. Então Tomé, tomando a palavra, disse aos condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro há 4 dias no sepulcro. Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria
morrido. Somente até aqui os irmãos podem tomar o vosso assento. Glórias a Deus. Meus irmãos, o assunto desta manhã será confiança. E o tema desta mensagem será a síndrome do imediatismo. Assunto, confiança, e o tema, a síndrome do imediatismo. Este texto joanino, este capítulo 11 do Evangelho Teocêntrico de João, nós temos aqui um dos 7 sinais comprovatórios da deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontramos dentro deste texto a narrativa do milagre conhecido como a ressurreição de Lázaro, apresentado pelo próprio João como amigo de Jesus. Ora, o texto que fizemos leitura não menciona tão somente que Jesus era amigo de Lázaro, mas também chegado a toda a família de Lázaro, nomeada aqui também por suas irmãs Marta e Maria. Nós temos casos acontecendo dentro deste capítulo que nos faz entender algum preceito, alguns acontecimentos que nos transmite ensinamentos e direção para a nossa vida. Eu costumo dizer que este capítulo 11 de João, se não é o mais, talvez seja um dos mais pedagógicos de toda a união neotestamentária, porque extraindo acerca deste capítulo, esmiuçando estes versículos, nós aprendemos um pouco mais acerca deste Kyrios, deste Senhor, soberano Senhor, do qual nós servimos. Então, meu propósito nesta manhã é que esta mensagem seja uma mensagem de direção para nossas vidas, para compreendermos que nem sempre Deus agirá dentro de nossas perspectivas. Você vai perceber durante esta mensagem que o pensar do homem nem sempre está relacionado ao mesmo pensar de Deus acerca de uma situação. Qual é a situação apresentada neste texto? João, ele trata essa história, ele vai narrar falando acerca de uma enfermidade que vem sobre a vida deste homem por nome de Lázaro. Essa enfermidade não é citada, não conseguimos sequer cogitar nas entrelinhas bíblicas qual patologia, qual enfermidade está sobrevindo sobre a vida deste amigo de Jesus. A única informação bíblica que nós temos é que em Betânia há uma família amiga de Jesus. Essa família já tinha tido encontros com Cristo, já havia acontecido situações que o próprio Cristo falara que seria lembrado por todas as gerações, como o derramado nardo puro. Mas nesta família ocorre um problema, uma dificuldade que João apresenta como a enfermidade de Lázaro. Mesmo nós não tendo respaldo bíblico para falarmos acerca de qual enfermidade a vida de Lázaro, nós temos aqui uma necessidade de urgência da pessoa de Cristo em Betânia. Sabemos nós que a ação comum, normal do ser humano, em meio a uma enfermidade, é buscar os meios naturais de curas físicas, médicos ou algo da ordem medicinal. Quando nós entramos neste texto, a Bíblia não diz, mas penso que esta enfermidade chegou a tal ponto de que os meios naturais que poderiam serem solução para a vida de Lázaro, penso que foram buscados, mas mesmo buscados não trouxeram uma solução
para a enfermidade. Sentido de urgência no texto. Há um sentido de que Cristo precisa vir urgentemente para Betânia, porque tem algo em Betânia que precisa ser resolvido por ele, e que a chegada dele em Betânia seria o suficiente para que isso viesse a se desenvolver dentro de uma ação prática. A solução momentânea, enérgica, na verdade, que eles necessitavam para a vida de Lázaro. Então nós não sabemos se duas pessoas, se uma comitiva, ou se apenas um mensageiro sai de Betânia com a informação da enfermidade. Mas as irmãs deles chegam a uma conclusão, que precisam buscar a pessoa de Jesus, trazê-lo até onde o Lázaro está, para que este problema fosse resolvido. Há uma situação, há um caos acontecendo, há uma dificuldade dentro desta família, e eles compreendem que para esta dificuldade, somente Jesus, chegando em Betânia, poderia ter uma resolução. É aqui que nós começamos a compreender a urgência, por conta das palavras que utiliza-se o mensageiro desta notícia. E o mensageiro não está carregando uma mensagem agradável. A mensagem que o mensageiro está carregando não é de triunfo. A mensagem que está sendo entregue a Cristo é uma mensagem calamitosa, é uma mensagem de dor, é uma mensagem que exige uma providência emergente. É uma mensagem que o mensageiro está vindo pelo caminho com um só desejo: voltar com Jesus, levar Jesus, trazer Jesus para Betânia. E aqui que começa a ficar um pouco interessante, porque em tudo Jesus instruía, em tudo Jesus ensinava, em tudo Jesus redarguia, como bom pastor conduzia. E ele vai conduzir a situação de uma forma que eu e você, dentro de nossa limitação para a vida, talvez não conduziríamos. Porque quando chega-se o mensageiro, ou os mensageiros, não sabemos, mas para esta mensagem um só já seria o suficiente, ele chega dizendo: Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Esta frase expressiva, aquele que tu amas, vem no sentido conotativo de gerar uma emoção em Cristo, para que por intermédio da emoção gerada houvesse uma reação esperada. Existe uma frase que buscou gerar em Cristo uma emoção, para que por intermédio desta emoção pudesse haver em consequência da mesma uma reação. A frase é: aquele que tu amas. Em outras palavras, o mensageiro está jogando Cristo, permita-me expressar-me dessa forma, está colocando Cristo contra a parede e está dizendo: se de fato você ama Lázaro, este é o momento de você mostrar o seu amor. Se de fato existe um amor amistoso, como posteriormente aqui foi falado pelo pastor em sua prédica, você vai demonstrar este amor neste exato momento, porque aquele que tu dizes amar, precisa. Aquele que tu dizes amar está em uma situação de vicissitude, da qual somente a sua chegada, somente a tua intervenção mostrará para ele o quanto que o Senhor o ama. O mensageiro, a Bíblia me dá esse direito de pensar e conjecturo, trago o pensamento sem fugir do preceito da mesma, de que na mente deste mensageiro Jesus largaria tudo, deixaria tudo que ele estava fazendo naquele momento, porque primeiro,
as amigas, irmãs de Lázaro, Marta e Maria, está fazendo um pedido. Segundo, tem um problema para ser resolvido. Terceiro, quem está enfermo não é um conhecido distante. Quem está passando por aquela enfermidade é alguém que João identifica e sabia que ele o amava. E se é uma família conhecida, próxima, se é uma família amiga, se é alguém que faz parte do círculo de amizade particular de Jesus, no primeiro sinal de problema, dentro desta linha de pensamento, ele partirá de onde ele estiver. Ele irá correr, mesmo se não for possível, vai fazer o que for preciso para atender esta família. Parece que o mensageiro tem uma certeza tão grande de que este problema que esta família está vivendo é um problema tão terrível e que Cristo ama tanto aquela família, que no primeiro sinal de fumaça, ele vai correr para apagar o incêndio. Essa é a nossa lógica natural de pensar. Este é o nosso sentido imediatista de ver todas as coisas. E eu me preocupo muito com esse sentido imediatista, porque o imediatismo faz parte de nossa geração, faz parte das nossas vidas. O imediatismo faz parte do nosso cotidiano. Nós que somos de uma geração mais jovem, não crescemos, não desenvolvemos, não diluímos nossa existência diante da espera. Tudo percorre, tudo ocorre diante de fatos ou situações das quais buscamos aprimorarmos o máximo possível, para que haja uma imediatação, para que haja algo mais corrente, algo mais rápido, para ontem, em todas as performances de nossas vidas. Quando nós falamos acerca de qualquer sistemática da nossa existência, percebemos que a busca do ser humano tem se tornado cada vez maior para um sentido imediato das coisas. Eu quero dar apenas pequenos exemplos para você compreender que de fato isto é uma síndrome. Quando falamos acerca de síndrome, estamos falando sobre um comportamento generalizado em meio a uma sociedade. Por exemplo, penso que pode haver aqui, estou vendo que é um público muito jovem esta igreja, como jovem é o pastor, né? Eu passo igreja de pastor jovem, torna-se jovem, igreja de pastor mais vividos. Você percebe que o público é mais vivido, é natural. E esta é uma igreja jovem. O público é mais vivido, é natural. E esta é uma igreja jovem. Assim como creio que ainda sou jovem, os cabelos já se foram, mas talvez pela preocupação na obra, ou filho, mas vamos lá. É natural buscarmos tudo aquilo que é imediato. Temos hoje, na nossa geração, algo que vou chutar uma porcentagem aqui de 85% dentro dos lares, chamado micro-ondas. O que geração passadas não tiveram. Tinham que buscar lenha, tinham que acender o fogo, mas hoje, se nós quisermos um alimento um pouco mais, se quisermos uma alimentação um pouco mais rápida, temos alimentos prontos que ficam prontos de 3 a 6 a 7 minutos, e se passa disso, nós já nos incomodamos, porque vivemos dentro de um imediatismo tão grande que tudo gira em torno do ontem, do agora, do já. Antes, alguns dos nossos missionários, pais na fé, faziam as suas obras miscisivas com um pouco mais de dificuldade para percorrerem de um lado para o outro. Hoje, nós temos Uber 99. Se alguém estiver vendo aí e quiser honrar esse patrocínio, fazer um patrocínio, amém. Né? Merchandising gratuito. Hoje nós temos Uber, temos diversos tipos de aplicativos que nos leva de um lado para o outro em questão de 3, 4 minutos, estão na porta da nossa casa. E se passar de 5 minutos, nós já pensamos, ou muitas das vezes já murmuramos, porque achamos que um carro que nós não pagamos, vir para a porta da nossa casa nos buscar com mais de 5 minutos, nós achamos um absurdo. Isso é natural. Por quê? Porque nós estamos presos dentro de um imediatismo, onde tudo tem que acontecer
para ontem. Observe que até tempos atrás manter contato, comunicação com um parente distante era um pouco mais difícil, ou muito mais difícil. E alguns aqui penso que viveram, poucos pelo que estou vendo, viveram da época onde para ter um contato, enviar uma mensagem para um parente distante, ou pegaria uma fila em um orelhão, ou utilizaria-se de cartas que demoraria ali alguns dias para chegar até o remetente final. Mas hoje nós temos aparelhos, smartphones, que se a mensagem demorar de 6 a 10 segundos para ser enviada, corremos o risco de murmurar, porque 10 segundos para uma mensagem ser enviada para nós já se tornou um absurdo. Nós queremos clicar, queremos que a mensagem chegue e queremos que aquele que está recebendo a mensagem responda dentro de 30 segundos, no máximo, porque nós não sabemos mais esperar, porque tudo em nossa volta gira em torno de um sentimento imediato. Ora, analisando este texto, eu vejo Cristo preparando seus talmides, seus discípulos, seus aprendizes. Uma das interpretações simplistas para a palavra discípulos são aqueles que estão a aprender com outrem. Então, aqueles que estão a aprender com Cristo estão passando por este colégio de aproximadamente 3 a 3 anos e meio e recebendo diversas lições. E uma das lições está dentro deste texto, onde eles têm um amigo de Jesus enfermo, em uma certa distância, onde Jesus sabe daquela enfermidade. O texto diz que ao receber esta notícia, ele fica 2 dias no mesmo lugar onde ele estava. Fica um pouco desnorteante ver Jesus parado dentro deste texto. Desculpe-me os irmãos, mas é um pouco desnorteador perceber que Jesus escuta que tem alguém precisando e ele não vai. Torna-se um pouco preocupante, porque todos nós temos as nossas intempéries vivenciais. Todos que aqui estamos somos do céu, mas estamos na terra e passamos pelas vicissitudes dessa terra. Todos nós passaremos por problemas inúmeros e de diferentes gêneros e tipos. E no primeiro sinal de problema da qual não conseguimos manobrar por intermédio de nossas próprias ações, buscaremos na pessoa de Cristo uma solução. E foi o que eles fizeram. Vamos em busca daquele que tem poder para resolver a nossa dificuldade. Mas aquele que tem poder para resolver a dificuldade não vem em encontro àquela dificuldade. O texto que nós lemos diz que ele fica no mesmo lugar por 2 dias. Ele paralisa, estabelece sua estaca, arma sua tenda e não corre, porque nosso desejo natural humano é que no primeiro sinal de dificuldade Jesus apareça com o sobrenatural, Jesus apareça trazendo a solução. O problema é quando ele não vem, é quando ele não faz, é quando não acontece. E este problema vem porque nós estamos esperando que ele venha urgente. Nós almejamos, e eu não me julgo por conta disso, e não te julgo por conta disso, porque em meio à dificuldade queremos socorro. É normal clamarmos e queremos entrar dentro da linha de pensamento do salmista. Apressa-te, ó Deus, em me dar a vitória. Só que este sentimento de que Deus tem que se apressar em nos dar a vitória. Eu assisti alguns vídeos do pastor, eu senti que os irmãos acompanham na ministração. Não falo tão bem quanto ele, mas se puderem, por gentileza, amém? Prometo pagar o café no final. Este sentimento de que Cristo tem que vir, Cristo tem que fazer. Por que que ele não veio? Por que que eu clamei e parece que nada aconteceu? Por que que parece que nada aconteceu? Por que que parece... Porque já estou clamando por Lázaro há um tempo.
Já apresentei o meu Lázaro há um tempo. Já falei para ele sobre a minha Betânia e a situação ocorrente dentro de Betânia. E parece que ele não liga, parece que ele não se importa. Porque, convenhamos a nós dizer, ler este texto e saber que Lázaro é apresentado como amigo. E amigo fala de intimidade, fala de ter muito em comum. Saber que o amigo que tem muito em comum está sabendo da nossa situação e não vem. Que tipo de amizade é esta? Da qual eu não posso contar no dia da minha tristeza, no dia da minha angústia. Como diria o sábio Salomão, em todo tempo ama o amigo, e no dia da tua angústia nasce o irmão. Eu coloco meu coração dentro daquela família em Betânia se perguntando, cadê ele? Porque dentro do cronograma natural do texto era de se esperar que ele iria na mesma hora. E ele não vai. E o texto nos diz que ficando mais 2 dias, ele chega em determinado momento para os discípulos e diz, agora vamos voltar para a Judeia. Porque Lázaro dorme. Os discípulos, sem entender o que está acontecendo, vai dizer para eles, se dorme, está em paz, porque ninguém dormiria tranquilamente diante de uma enfermidade. Se está dormindo, está bem, é melhor não voltar por conta do perigo que nós já corremos naquelas regiões. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros, se não me falha a memória, de Jerusalém. Depois os irmãos pesquisem para ter a informação correta, me fugiu aqui. Mas aproximadamente 3 quilômetros. Então era uma região próxima de onde eles quase foram apedrejados. Os discípulos estão preocupados com a situação, como voltamos para aquela região, onde não fomos bem vistos, bem quisto. Mas Jesus precisa dizer mais claramente para eles, Lázaro não dorme, Lázaro está morto. Precisamos voltar, precisamos ir. Só que esses mesmos discípulos foram os mesmos discípulos que, acredito dentro do texto, ouviram Jesus dizendo, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus fosse manifestada por intermédio dela. E aqui entra um paradoxo muito grande da nossa existência cristã, da nossa existência em Cristo, tendo em vista que por Ele existimos, por Ele nos movemos. Porque a primeira palavra que sai da boca de Cristo para o mensageiro é que não haveria morte. Não é para a morte, mas para a glória. Mas nós bem sabemos que quando Cristo chega em Betânia, Lázaro está morto. Há uma promessa de vida, mas a realidade é de morte. Jesus liberou a palavra dizendo que não haveria, mas a morte em Betânia. Ele não vai quando o chamou, quando foi chamado. Oh, glória. Aí Jesus vai liberar uma chave para os discípulos e vai dizer assim, eu fico contente de que nós não estivéssemos lá. Tudo neste texto gira em torno de algo fora do nosso pensamento. Porque pensa comigo, como Jesus pode dizer aos seus discípulos, aos seus aprendizes, que contente estava se a situação é de morte na vida de um amigo? Jesus queria, por intermédio dessa situação, levar os seus discípulos a um nível maior de fé. Jesus queria apresentar a seus discípulos, apresentar-se de uma forma que eles ainda não tinham visto. O desejo de Marta e de Maria foi, traz ele, nas entrelinhas foi, traz ele imediatamente, ele não vai. Mas quando a morte chega em Betânia, quando parecia que já não precisava mais que ele aparecesse naquele local, ele sai do lugar que ele está, se move do lugar onde ele está, e vai para Betânia. Quando é chamado, ele não foi. Mas no tempo que ele entendeu que seria necessário, preciso,
ordeiro, ele vai. E por que ele vai? Porque ele sabe do que está acontecendo. Porque a notícia que chega foi de enfermidade, mas quando ele vai, ele conclui que a morte já chegou. Ele não está em Betânia, mas ele sabe do que está acontecendo em Betânia. Aleluia. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que não vê Jesus chegando em Betânia, sabe que Jesus conhece a enfermidade, mas não pensa que Jesus conhece a morte que ocorrera. Mas o Cristo que foi informado da enfermidade já sabia de tudo que aconteceria. Aleluia. Calma, confia. É nítido que o nosso imediatismo vem ferir essa confiança. Porque se ele não vem quando a gente quer que ele venha, se ele não faz quando a gente quer que ele faz, se ele não providencia quando queremos que ele venha providenciar, o primeiro sentimento é de desesperar-se. É o de abandono. Onde está aquele do qual eu clamei? O imediatismo fere a nossa confiança nele, porque quando nós pensamos de forma imediatista, nós projetamos como e quando ele tem que agir, a hora que ele tem que agir, o mês que ele tem que agir, o dia que ele tem que agir. Mas diante da palavra de Deus nesta manhã, eu libero esta palavra sobre a tua vida. Descansa, porque ele pode não ter chegado em Betânia, mas ele permanece no controle de todas as coisas. Descansa. Confia. Há um salmista que vai expressar muito bem isso, porque ele vai dizer da seguinte forma: esperei com paciência no Senhor. Este texto mexe muito comigo, porque se para nós esperar já é difícil, imagina de alguém poder dizer com toda a autoridade inspirada pelo Espírito: eu esperei, não somente esperei, eu esperei e eu esperei com paciência. Pastor, agora, esperar e esperar com paciência, aleluia. Sabe o que o salmista estava dizendo? Eu aprendi a confiar contra as minhas próprias esperanças, porque a minha esperança não provém daquilo que eu compreendo, a minha esperança provém daquilo que Ele é. Aleluia. A mensagem foi liberada, não é para a morte, é para a vida. Quando Jesus chega em Betânia, existe um disparate muito grande entre a promessa e a realidade. A realidade e a promessa. A promessa, vida. A realidade, morte. O que se ouviu, para a glória de Deus. O que se vê, foi morte em Betânia. Existem duas escolhas para a nossa vida nessa manhã. A primeira, confiar no que Ele nos falou. Confiar em Sua palavra. A segunda, é deixar que aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos ser maior do que a palavra que Ele já nos liberou. A realidade pode ser controvérsia, mas a palavra é fiel e verdadeira. A realidade mostrava Lázaro já morto há 4 dias, mas a palavra que saiu da boca dele será para a glória de Deus. Não sei qual é a sua realidade, pois cada um aqui que aqui está nesta manhã tem uma própria realidade de vida. Mas eu creio no Cristo que nós servimos, que independente de nossa realidade, independente de nossa situação, independente de nosso momento, Ele continua gritando na eternidade e dizendo: confia.
Quem confia não desiste. Quem confia não se desespera. Quem confia não olha para trás. Quem confia não para de caminhar. Quem confia alimenta-se dele. Quem confia não se alimenta da própria situação, se alimenta da palavra que por ele foi liberada. Todos nós conhecemos a história. Ele chega em Betânia, e quando a irmã dele se aproxima dizendo, nós acabamos de ler neste versículo de número 21, que Marta chega para ele e diz assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta está afirmando: se você tivesse vindo quando eu mandei você ver, quando eu pedi para você vir, se você tivesse feito do jeito que eu disse que era para você fazer, se você tivesse agido da forma que eu intentei, pensei, imaginei, cogitei que você agiria, mas parece que o Senhor resolveu fazer do seu jeito. Vou repetir isso aqui, minhas palavras. Mas parece que o Senhor resolveu fazer do seu jeito. Sim, exatamente isso. O jeito dele será sempre melhor. Olha para cá. Ainda que incompreensível, o jeito dele será sempre melhor. Porque nós projetamos tantas coisas, mas Deus podia ser assim. O Senhor podia agir desta forma, porque eu já vi o Senhor agir desta forma. Já aconteceu assim na vida de A, já aconteceu assim na vida de B. Eu já tenho algo projetado aqui na minha mente que o Senhor pode fazer desta forma. Poderia vir desse jeito, mas ele continua ficando no mesmo lugar e indo do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. E deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer para você e afirmar ao teu coração, inspirado pelo Espírito, com a convicção total que a Bíblia me dá, de que o jeito dele continua sendo o mais perfeito, ainda que compreensível. A forma dele continua sendo a mais perfeita, ainda que não seja do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, no lugar que a gente quer, da forma, formato que a gente quer. Ele continua dizendo: calma, descansa, confia, estou no controle. Eu preciso que você volte para sua casa nesta manhã com esta palavra. Confiar nele é ter a certeza que o percurso pode ter os seus muitos percalços, mas que a chegada é certa. Eu preciso finalizar focando isso em sua mente, dizendo que certa feita, ele está com o seu discípulo dentro de uma embarcação, da qual ele disse: passemos para o outro lado. E vem uma tempestade de tal forma que eles acreditam que eles vão perecer antes de chegar do outro lado. E eu sempre costumo dizer que o problema não é o começo. E Abacuque entendia muito bem disso. Porque na oração de Abacuque ele não vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no início, no começo. Porque todo início e todo começo é muito bom, é muito fácil, é animoso. Tudo que começa com glória e aleluia. O problema não é o começo, o problema é o percurso. Por isso que ele ora dizendo: aviva no meio a tua obra, ou seja, faz novas tuas obras, reaviva a tua obra, faz como antes fizera no meio dos anos. E aí Jesus está no meio desse percurso, da qual ele tinha liberado: passemos para o outro lado, e vem uma grande tempestade, e os discípulos se desesperam. Por quê? Porque uma coisa é focar nos problemas do percurso, outra coisa é lembrar do início, do qual ele já tinha prometido que passariam para o outro lado. E aqui a mensagem que ele tinha entregado para essas mulheres, para esta família, é que a situação seria de vida. O problema é o que acontece no meio da situação. Fica com a palavra.
O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Fica com a palavra. Guarda a palavra desta manhã na tua vida. Não importa o problema do percurso ou o que vejo com a situação, a palavra dele é fiel e me dá garantia de confiar que o que ele faz é melhor, é maior e mais perfeito. Que o céu abençoe a vida de cada um de vocês.